Olá pessoal, hoje dando sequência às nossas aulas de Física do ensino médio, falaremos sobre movimento circular. Antes de começarmos a discutir a fundo sobre o movimento circular, eu gostaria de iniciar a aula com um vídeo experimento. Eu coloquei essa imagem para explicar o que vai acontecer no nosso experimento. O que eu fiz foi pegar um cardaço, amarrar nesse cardaço duas bolinhas. Estão vendo que não são exatamente bolinhas, mas enfim, vamos considerar como bolinhas perfeitas. Nenhuma das pontas desse cardaço eu coloquei uma bolinha de cor preta e mais para o meio coloquei uma bolinha de cor azul. As medidas vocês podem desconsiderar por enquanto, a gente vai utilizar elas mais para frente para resolver alguns exercícios em função desse experimento. Ok, aqui a gente tem um desenho indicando onde eu vou apoiar a minha mão e o que eu vou fazer é, após apoiar a minha mão nessa posição do cardaço, vou girar ele na posição anti-horária e a gente vai ver o que vai acontecer em função desse movimento. Vamos assistir o vídeo experimento? A gente vai iniciar o vídeo experimento na velocidade normal, em seguida vamos assistir ele na velocidade em câmera lenta, vamos perceber algo curioso acontecendo, vai surgir uma pergunta e ao longo da aula a gente vai responder essa pergunta. Ok, reparem nesse frame que a bolinha preta ela está muito mais borrada do que a bolinha azul, né? Apesar de ambas estarem completando uma volta ao mesmo tempo, uma está nítida, a que está mais próxima à minha mão, já a que está mais distante está borrada. É isso que a gente quer responder, a gente vai responder a partir dessa aula. Agora iremos recordar algumas noções básicas que serão extremamente importantes para o nosso estudo de movimento circular. A primeira dessas noções é a noção de ângulo. O que é um ângulo? Um ângulo representado aqui pela letra θ, né, é o arco de circunferência sobre o raio dessa circunferência. O arco percorrido, né, a partir do eixo X aqui nesse desenho. Lembrando que você pode medir esse ângulo a partir de qualquer ponto, né, dessa circunferência. Aqui a gente está representando o ponto inicial como sendo o eixo X. E aqui a gente tem, então, um ângulo θ dado por esse arco de circunferência S sobre o raio dessa circunferência. Isso é o ângulo. Essa é a representação do ângulo, ok? Lembrando que o ângulo pode ser dado tanto em graus quanto em radianos. 360 graus é igual a 2π radianos, né? Uma volta completa na circunferência é igual a 360 graus ou 2π radianos. Ambos equivalem, ok? Vamos prosseguir então. Aqui a gente tem alguns ângulos muito úteis, muito utilizados, tá? No nosso estudo dos movimentos circulares. A gente tem o 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e para uma volta completa 360 graus, como já vimos. Em radianos temos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π para uma volta completa na circunferência. Outra das noções básicas que precisamos relembrar é a noção de período e frequência. Período representado pela letrinha T e frequência pela letra F. Aqui eu tenho a representação de um movimento circular dado por essa bola, né, indicando que ela está dando uma volta nessa circunferência. Aqui a gente tem um vetor V, que é o vetor de velocidade desse objeto, tá? E aqui a gente tem as definições de período e frequência. T é o tempo gasto para dar uma volta completa, tá? Que é o período T, é o tempo gasto para dar uma volta completa, e ele é dado em segundos, tá bom?
Então, se essa bolinha dá uma volta completa nessa circunferência a cada 1 segundo, o período necessário para que ela dê essa volta é de 1 segundo, ok? Esse é o período do movimento circular dessa bolinha. A gente tem a frequência, que é o número n de voltas dadas num certo intervalo de tempo ΔT, ok? Vou explicar isso melhor. A fórmula da frequência é n sobre ΔT, o número de voltas sobre o intervalo de tempo. Então vamos supor que essa bolinha dá 10 voltas nessa circunferência a cada 1 segundo. Qual que é a frequência dela? 10 Hz, que é o número de voltas a cada 1 segundo, tá? É uma das unidades da frequência. A frequência pode ser dada tanto em Hz quanto em RPM. RPM é as rotações por minuto. Então, é o número de voltas por minuto. O Hertz é o número de voltas por segundo. Então, 10 voltas a cada 1 segundo é uma frequência de 10 Hz. Mas a gente pode converter isso para RPM. Basta multiplicar por 60. Então, a gente vai ter 60 vezes 10, que é igual a 600, e 60 vezes 1, que é o minuto, né? 60 vezes 1 segundo é igual a 1 minuto. Então, a gente vai ter 600 voltas por minuto, 600 RPM, ok? Então, 10 voltas por segundo é igual a 10 Hz ou 600 RPM. Continuando, temos a relação entre período e frequência. O período, T, é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Essa relação é muito importante também. Ok, então vamos definir o movimento circular. O que é um movimento circular? Um movimento é dito como circular quando o corpo se desloca sempre em uma trajetória circular. Este movimento pode ser um movimento circular uniforme ou um movimento circular uniformemente variado. E a gente vai entender a diferença de cada um ao longo da aula. Então, se temos um objeto sempre em uma trajetória circular, ele está em um movimento circular, independente da velocidade, independente da aceleração. Vamos prosseguir então e entender qual que é a diferença entre movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Aqui a gente tem um exemplo, um exemplo clássico de um movimento circular, que é um brinquedo que muitos de vocês conhecem, talvez muitos de vocês também já brincaram com ele, que é a Beyblade. A Beyblade está sempre em um movimento circular, desde que ela esteja em movimento, desde que ela esteja nesse movimento específico. Por que ela está em um movimento circular? Porque as bordas dessa Beyblade sempre giram em torno do seu eixo, ok? Então a Beyblade em si, ela está em um movimento circular, porque as bordas dela giram em torno do seu próprio eixo. A Beyblade gira em torno do seu próprio eixo. Vamos falar agora sobre velocidade angular média, ou ômega-m. A velocidade angular média é a variação do ângulo em um intervalo de tempo. A gente escreve isso matematicamente através da relação Δθ sobre ΔT, ou seja, variação do ângulo sobre a variação do tempo. Lembrando que o ângulo pode ser dado tanto em graus quanto em radianos. Então, ômega-m pode ser tanto graus por segundo, porque o ΔT ele é dado em segundos, que é o período. A variação do tempo ela é dada em segundos. Então a gente tem tanto graus por segundo quanto radianos por segundo. Essa é a velocidade angular média. E reparem que essa equação da velocidade angular média ela é análoga à equação da velocidade linear média, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Aqui a única diferença para a velocidade angular média é que ao invés da gente utilizar a variação do espaço, a gente usa a variação do ângulo percorrido. Aqui a gente tem um exemplo de um corpo com uma velocidade angular média, tá? Ele está varrendo um certo ângulo aqui no intervalo de tempo. Essa é a velocidade angular média desse corpo. Tá, agora temos também a aceleração angular média, representada por αm. A aceleração angular média é a variação da velocidade angular em um intervalo de tempo. Ou seja, delta ômega, que a gente viu que é a velocidade angular, sobre ΔT. E essa aceleração ela é dada tanto em graus por segundo ao quadrado, quanto em radianos por segundo ao quadrado. E reparem novamente
que a equação da aceleração angular média ela é análoga à equação da aceleração linear média, que a gente já viu, que é a variação da velocidade linear sobre a variação do tempo. Então, repassando, a aceleração angular média é a variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Tempo dado em segundos, não se esqueçam disso. Então, vamos finalmente definir movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Vamos começar pelo movimento circular uniforme, MCU. O movimento circular uniforme é aquele em que a velocidade angular do corpo é constante, ou seja, o corpo não está em aceleração ou desaceleração, que seria uma aceleração negativa. Matematicamente, a gente tem que velocidade angular média, que é Δθ sobre ΔT, é igual a uma constante. Por quê? Porque não está mudando, não tem uma aceleração aqui envolvida nesse movimento. Tá, então o que seria o movimento circular uniformemente variado? É aquele, por outro lado, que tem uma aceleração, né? O corpo pode estar tanto com uma aceleração positiva quanto com uma aceleração negativa. Matematicamente, a gente vai ter que ômega-m, que é a velocidade angular média, igual Δθ sobre um ΔT, é diferente de uma constante. Por quê? Porque está variando. Ela está aumentando ou diminuindo. Isso é um movimento circular uniformemente variado. Agora iremos entender uma relação extremamente importante entre o movimento circular e o movimento linear. Vamos lá. Para uma volta completa, a gente viu que a variação do ângulo Δθ é igual a 360 graus ou 2π, né? Que são as duas medidas para ângulos. A gente viu também que a variação do tempo é igual ao período, correto? Dado em segundos, que é o tempo necessário para dar uma volta completa. Como vimos que a velocidade angular média ela é dada por a variação do ângulo sobre a variação do tempo, a gente pode escrever então que ômega é igual a 2π sobre o período. Uma volta completa em radianos sobre o tempo gasto para dessa volta completa, que é igual ao período, dado em segundos. E como vimos que o período é o inverso da frequência, a gente pode substituir t por 1 sobre f, chegando então que ômega é igual a 2π vezes f, que é a frequência desse movimento. Então, qual que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Vamos recordar que a velocidade linear ela é a variação do espaço sobre a variação do tempo, como já vimos. Só que a variação do espaço para uma volta completa numa circunferência, a gente sabe que é igual a 2π vezes o raio dessa circunferência, ok? Esse é o comprimento de todo o arco de uma circunferência de raio r. E a variação do tempo, ela é igual ao período. Por quê? Porque é o tempo gasto para dar essa volta completa nessa circunferência de raio r. E como vimos anteriormente que ômega pode ser escrito como 2π sobre t, a gente chega que a velocidade linear pode ser escrita como ômega vezes r. Por que ômega aqui? De onde surgiu esse ômega? Bom, aqui a gente tem 2π sobre t. O que eu fiz foi simplesmente substituir por ômega, que também é igual a 2π sobre t. Então, a velocidade linear ela pode ser escrita como sendo igual à velocidade angular vezes o raio dessa circunferência que define esse movimento circular. O que podemos extrair ainda mais dessa relação? Bom, a gente consegue perceber que para uma mesma velocidade angular, a velocidade linear vai variar de acordo com o raio. Então, para um raio grande, a gente vai ter uma velocidade linear grande. Para um raio pequeno, a gente vai ter uma velocidade linear pequena. Então, a velocidade linear para uma mesma velocidade angular, ela vai depender exclusivamente do raio dessa circunferência, desse movimento circular. E isso explica o que acontece no nosso experimento. Vamos analisar o experimento sobre essa perspectiva dessa relação que a gente encontrou. Então, vamos entender finalmente a resposta para a pergunta que surgiu a partir do experimento. Bom, ambas as bolinhas estão a uma mesma velocidade angular. Por quê? Porque ambas completam uma volta nesse movimento circular no mesmo período t. Só que
elas estão a um raio diferente uma da outra. Reparem que a bolinha azul ela está muito mais próxima, já a bolinha preta ela está mais distante do eixo de rotação, ela está a um raio maior. E isso faz com que ela tenha uma velocidade linear maior do que a velocidade linear da bolinha azul, mesmo tendo a mesma velocidade angular. E isso faz com que essa bolinha preta fique mais borrada no vídeo. Por quê? Porque a câmera consegue captar melhor o movimento da bolinha azul, porque ela está a uma velocidade linear menor em comparação com a bolinha preta. Essa é a explicação para esse fenômeno que acontece no nosso experimento. Agora iremos resolver um exercício baseado no próprio experimento que a gente viu. Vamos lá então? Sobre o experimento, considere que a bolinha preta leva 1 segundo para dar uma volta completa ao redor do eixo central da circunferência. Encontre a velocidade angular e linear de ambas as bolinhas. Aqui novamente a gente tem as medidas, que eu mostrei lá no início da aula. A distância da bolinha azul até a bolinha preta é de 50 centímetros e a distância do eixo de rotação até a bolinha azul é de 20 centímetros. Aqui a gente tem uma representação do movimento feito pelas bolinhas. Temos uma circunferência desenhada com um determinado raio R, ok? Então vamos lá. A gente viu que a velocidade angular ela é dada por Δθ sobre ΔT, a variação do ângulo sobre a variação do tempo, dado em segundos. Como o enunciado disse, a bolinha preta leva 1 segundo para dar uma volta completa ao redor do eixo de rotação. Então a gente tem que, para uma volta completa, a variação do ângulo é igual a 2π, a variação do tempo, o exercício disse que é 1 segundo, então a velocidade angular da bolinha preta ela é 2π por segundo. Essa é a velocidade angular da bolinha preta. A gente viu também que ambas as bolinhas estão varrendo o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, ou seja, a velocidade angular da bolinha azul é igual à velocidade angular da bolinha preta, que é 2π por segundo. Então temos a posse da velocidade angular da bolinha preta e da velocidade angular da bolinha azul. Vamos agora calcular a velocidade linear de ambas as bolinhas. Vamos começar pela velocidade linear da bolinha preta. Como vimos, a velocidade linear ela pode ser escrita como sendo ômega vezes r. Velocidade angular vezes o raio da circunferência definida pelo movimento circular. A velocidade angular a gente tem, que é 2π por segundo. O raio também temos, que é 50 centímetros mais 20 centímetros, que é igual a 70 centímetros. Lembrando que distância é sempre dada em metros, então a gente converte 70 centímetros para metros. Temos então que a velocidade linear é igual a 2π, que é a velocidade angular, vezes o raio, que é 70 centímetros ou 0,7 metros. Isso, fazendo essa multiplicação, é aproximadamente 4,4 metros por segundo. Essa é a velocidade linear da bolinha preta. Qual que é a velocidade linear da bolinha azul? É a mesma velocidade linear? Não. Como já vimos, a velocidade linear da bolinha azul é diferente da velocidade linear da bolinha preta. Vamos então calcular qual é essa velocidade linear da bolinha azul. Vamos escrever novamente a relação entre velocidade linear e velocidade angular. V igual a ômega R. Temos a velocidade angular da bolinha azul, que é a mesma da bolinha preta, 2π. Temos também o raio, da bolinha azul. O desenho aqui mostra, que é 20 centímetros ou 0,2 metros. Fazendo essa multiplicação, a gente chega numa velocidade linear de aproximadamente 1,3 metros por segundo. Notem a diferença entre a velocidade linear da bolinha preta e a velocidade linear da bolinha azul. A velocidade linear da bolinha preta é quase 4 vezes a velocidade linear da bolinha azul. E esse foi o nosso exercício baseado no experimento que vimos nessa aula. Agradeço a atenção de todos vocês e nos vemos em uma próxima aula, em uma próxima resolução de exercício.